A Bíblia Viva, Novo Testamento, primeira parte. Nascimento de João Batista. Na costa oriental do Mar Mediterrâneo fica a terra da Palestina. Antes do nascimento de Jesus, o país foi dividido em várias regiões distintas. Ao norte, ficava a província da Galileia, junto ao lago chamado Mar da Galileia. Cidades conhecidas como Cafarnaum, Nazaré e Caná. Abaixo fica a província da Samaria, usualmente evitadas pelos judeus que desprezavam os samaritanos, por considerarem inferiores devido à diferença de raças que se compunham e por suas práticas religiosas diversas. E mais ao sul, encontramos a província da Judéia, para onde se dirigiam muitos viajantes que desejavam participar das comemorações de Israel. Era na Judéia que ficava a cidade de Jerusalém, centro da fé judaica, onde ficava o grande templo do Deus vivo. Nos tempos de Herodes, o grande rei dos judeus, vivia um homem chamado Zacarias, em um povoado próximo a Jerusalém. Zacarias era um sacerdote da casa de Debias, cuja mulher era descendente do sacerdote Abraão e se chamava Isabel. Eles eram justos perante Deus, vivendo sem apreensão conforme todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Durante uma longa e devotada vida em comum, este amável casal não tinha sido abençoado com qualquer filho, mas há muito estavam conformados com a sua situação, e nem de longe suspeitavam que seriam os instrumentos escolhidos por Deus para um acontecimento de grande significado. E aconteceu que Zacarias teve que se deslocar ao templo em Jerusalém para exercer sua função sacerdotal. Despedindo-se de Isabel, iniciou a sua grande jornada para a cidade. Estando ele a exercer o sacerdócio diante de Deus, na altura que lhe competia ao seu turno, segundo o costume sacerdotal, teve sorte de ser o escolhido para entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. Essa parte do templo era conhecida como um lugar sagrado, onde ficava o altar do incenso, a mesa dos pães consagrados e o candelabro de ouro. Zacarias esperou em frente ao altar, enquanto outro sacerdote trazia os utensílios necessários e os colocavam junto ao altar preparando a cerimônia. Sem suspeitar o que aconteceria em breve, Zacarias esperava um momento sagrado em que queimaria o incenso em honra ao Senhor. porque sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e você dará o nome de João. Irás sentir prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento,
porque será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos filhos de Israel, Senhor, seu Deus, e irá diante dele com espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mas como pode ser isso? Eu já estou velho, e minha mulher avançada na idade. Eu sou o anjo Gabriel, estou a serviço de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não conseguirás falar, até o dia em que estas coisas acontecerão. Porquanto não creis nas minhas palavras, e a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava à espera de Zacarias, e ficaram surpresos com a sua demora no templo. De certo, já teria tempo suficiente para queimar o incenso. Mas quando Zacarias saiu e tentou terminar o ritual, não conseguia falar. O que o anjo dissera era verdade. Estava mudo e não poderia falar enquanto seu filho não nascesse. Zacarias tentou explicar com sinais o que havia acontecido no lugar sagrado. Todos perceberam que qualquer coisa havia se passado no templo, e quando notaram que ele não conseguia falar, acreditaram que ele tinha tido uma visão. O sacerdote tentou explicar o que o anjo Gabriel lhe havia dito e como tinha ficado mudo. Terminados os dias do seu ministério, voltou para casa e escreveu o que lhe aconteceu em Jerusalém para que sua mulher entendesse por que não podia falar. Embora Isabel estivesse preocupada por seu marido não poder falar, ficou cheia de alegria pelo que o anjo lhe tinha dito. Durante muitos anos, quiseram um filho, mas o tempo havia passado e agora, por fim, iriam ter um filho. E assim, estes idosos servos do Senhor iriam ver atendidas as suas preces e humildemente deram graças a Deus. Passaram-se os meses. Zacarias e sua mulher estavam em casa preparando a vinda do seu filho. Talvez não percebessem o que o futuro da criança lhes traria. Mas quanto ao aposento, estavam felizes por ver que a profecia do anjo seria cumprida. Assim fez o Senhor. Nos dias em que tentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Quando a profecia do anjo Gabriel se cumpriu, Isabel deu à luz a um filho varão. Logo as notícias se espalharam na região. Parentes e amigos do idoso casal visitaram a casa do recém-nascido. E quando se encontravam no caminho, falavam do acontecimento e ansiavam pela cerimônia que tinha lugar nessas ocasiões. Estes amigos se invejavam com a alegria de Zacarias e Isabel, porque sabiam que Deus trouxera uma grande bênção àquela casa.
Isabel recebeu com alegria os convidados e os mostrou orgulhosamente o bebê que tinha então 8 dias. No berço estava aquela criança cujo nascimento o anjo Gabriel tinha profetizado a Zacarias e que cresceria para anunciar a chegada do há muito anunciado Messias. Ah! Deus realmente te abençoe, Isabel. Como se chamará a criança? Zacarias, é claro, porque é o nome do pai. Claro, se chamará Zacarias. Não. Será chamado João. Mas nenhum dos seus parentes possui esse nome. Será chamado João. Zacarias, afinal, que nome você vai dar a essa criança? Vai se chamar João. Ah! Abençoado seja o Senhor Deus de Israel, que visitou e redimiu seu povo. Quis o Senhor que a salvação viesse da casa de Davi. E esta criança será chamada profeta do Altíssimo, porque há de anunciar o Senhor e preparar os seus caminhos. Deverá conhecer a salvação do seu povo e o perdão dos seus pecados e a piedade do Senhor nosso Deus. Porque anunciará o dia que trará a luz a todos aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, dirigindo-nos ao caminho da paz. Os anos passaram e não trouxeram grandes alterações. Era como se a terra também esperasse imutável a vinda do Salvador. Foi então que surgiu na Judéia um grande profeta, que iria cumprir a grande missão da sua vida. Estava escrito nas profecias de Isaías: Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará os meus caminhos. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Consertai os erros das veredas para o nosso Deus. Esse novo profeta é João, filho de Zacarias, que nasceu no deserto e se tornou forte de espírito. Usava um simples pelo de camelo e um cinto de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. A voz de Deus chegou a João no deserto e ele foi para as margens do rio Jordão para pregar. E muitas pessoas foram estar com ele, ansiosas para ouvir o profeta que se chamava João, o Batista. Raça de víboras, que eles ensinou a fugir da ira futura. Produzimos frutos dignos de arrependimento, e não vos aproximais de vós mesmo, dizendo: tememos pelo pai Abraão. Porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E atenção, também agora fica um grande aviso. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eram palavras muito fortes e o povo estava muito impressionado. O que devemos fazer então? Quem tiver 2 túnicas, divida com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aproximaram-se também os publicanos para serem batizados e perguntaram a João: Que faremos então? Não cobreis mais do que vos está ordenado. E nós, o que devemos fazer? Não faças mal a ninguém, nem acuses sem provas, e confortai-vos com o vosso soldo.
Estando o povo na expectativa e pensando todos em João nos seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu os batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Este os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará o seu campo, e recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim João, filho de Zacarias, e agora chamado Batista, começou a cumprir a profecia que o anjo fizera a seu pai no templo. E converterá muitos dos filhos de Israel, Senhor, seu Deus. E irá diante dele com o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar o povo e aprontá-lo para o Senhor.